poucas coisas me deixam mais com a cara quente do que chamar a Odisseia de ficção. É igual o Senhor dos Anéis. Quem pode me dizer que elfos não existem de fato? Nolan vai acabar com... Nolan vai acabar com a Odisseia. Pô, era literalmente isso, né? É duro, viu, rapaziada? É duro. Pior que eles ficam tipo assim: ah, ainda nem tá confirmado. Vocês ficam falando disso aí. Só que falaram o mesmo da Lupita, que não tava confirmado ainda como Helena e que o pessoal tava falando sem saber. E agora foi confirmado. Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Meu coração está sendo partido a cada novo trailer da Odisseia. Odisseu. Que droga que Nonô tá fazendo com a sua história, hein? Nolan só pode ter perdido a sanidade. Deve estar usando entorpecentes pesados. Porque se o primeiro trailer do filme já foi ruim, esse segundo faz broxar qualquer amante da história e cultura grega. Ué? Nada do primeiro trailer nos preparou para isso aqui. Who's looking after your wife and son? Senhoras e senhores, conheçam Elliot Page, também conhecida como Aquiles de Nolan. Cruz, credo, gente. Pelo amor de Deus, um franguinho. Eu sou mais forte que essa pessoa. Who's looking after you? Ela ainda não foi confirmada oficialmente, mas pelo que a gente tem visto desde Ele. o primeiro trailer, eu não me espantaria nem um pouco. Pra mim tá mais pra Eupenor, que era o companheiro mais jovem de Odisseu, que morreu no palácio de Circe. Mas vocês estão tudo falando que é Aquiles? Bora dar uma olhada nisso então. Nesse trecho aqui, ó, do trailer, Odisseu tá viajando pro Hades, a mando de Circe, pra conversar com o adivinho Tiresias. E aí ele tem que sacrificar animais na praia pra Hades abrir o portão e ele conseguir conversar com Tiresias. Tanto que a gente pode ver sangue escorrendo aqui na água. Who's looking after your wife and son? Do you A gente see? consegue? My dad Ah, consegue. is coming home. E aí eu já recomendo demais pra vocês, galera. Essa tradução aqui, ó, de É Frederico uma misturada de ator, né, nesse filme. Lourenço. Uma tradução Curiosa pra ver como é que vai ficar. fantástica, direto do grego, com uma linguagem de mais fácil entendimento. Então uma leitura muito fluida e muito agradável, com vários estudos e notas que são fundamentais pra gente entender todo o contexto grego por trás da criação da Odisseia. O link do livro tá na descrição pra vocês. Pra mim, é a melhor tradução da Odisseia disponível no momento, galera. E aí, galera, no livro 11 da Odisseia, nesse trecho então do livro, aparecem 3 personagens notáveis, que é a mãe de Odisseu, que morre de tristeza com a ausência do filho, que acha que o filho morreu na verdade. Aparece também Agamenon e Aquiles, que é o mais popular de todos ali. Aí é só a gente ir por eliminação óbvia então. Nolan jamais colocaria Elliot Page para representar a mãe de Odisseu, porque isso ia dar uma confusão. Ia ser estranho. Não tem cabimento nenhum uma jovenzinha dinâmica dessa ser a mãe de Odisseu de 50... Nossa, vai dar um problema isso daí. Não. Vamos cancelar o Thiago Braga. Tá usando termos femininos. poucos anos. Também não tem cabimento ser Agamenon, porque Agamenon já existe no filme. Já tem um ator para representar Agamenon. Então, mudar o ator só porque ele morreu não faz sentido nenhum. Então, galera, só sobra Aquiles, a aparição mais popular ali naquele trecho. Eu ainda acho que vai ser o Penor, mas em se tratando do que Nolan tá fazendo nesse filme, meus amigos, aí tem um monte de gente reclamando. Como é que pode? De Brad Pitt pra Elliot Page, Ai, gente, é muito downgrade. Down mesmo. um homão desse aí pra isso aqui? Mas pera aí, gente. Vocês já leram as descrições de Homero sobre Aquiles? Homero diz que o terror tomou Perdão. conta dos troianos quando eles viram Aquiles flamejando como fogo. Quem não ficaria aterrorizado em ver um varão desse aqui Eu já tô aterrorizada só de saber da notícia. Imagina isso. girando no campo de batalha? Príamo admirou Aquiles, semelhante aos deuses. Quem, em sã consciência, não diria que estamos diante de um deus? Ou Nossa, que cringe.
Eu tô com vergonha, na verdade. Eu tô com crise. Atena derramou graça sobre a cabeça de Aquiles. Que grego, olhando esta pessoa aqui, não diria que ela está derramada de bênçãos dos deuses? Claro que tá. Carinha do Thiago. Pior que eu tô em cima da cara dela, né? Vocês estão se livrando dessa expressão aí, ó. Aqui tá até com uma boquinha de Tommy Shelby, parece, não tá, não? Outra coisa que vocês não entenderam ainda, porque vocês são amadores juvenis que só sabem reclamar. Cobre o pinto dela? Ué, mas aí... Como é que eu vou encontrar isso, Gabriele? Eu tenho mais pinto, se pá, se duvidar. Nesse trecho aqui, Aquiles já tá morto. Há mais de 10 anos. Então, galera, o downgrade é esperado mesmo para quem já morreu há tanto tempo. Por isso, Brad Pitt virou Elliot Page. Tudo bem que pelo estado do fantasma aqui, parece que morreu há 100 anos já. Mas sejam coerentes, por favor. Então, Nolan tá totalmente de parabéns aqui. Page nasceu para essa cena mesmo. Não é verdade. Faz sentido. Será que o Jurandir vai fazer outro vídeo defendendo essa decisão? Não, porque veja bem. Então, esses aqui, galera, são os lestrigões, os comedores de homens, que matam um monte de amigos de Odisseu. Pro Nolan, os lestrigões nada mais são do que cavaleiros. Ela é o esqueleto do Aquiles. Exatamente, Carriere. Faz todo sentido. Matam um monte de amigos de Odisseu. Pro Nolan, os lestrigões nada mais são do que cavaleiros medievais na Grécia Antiga. E isso pode ser confirmado pelas armaduras de placa completas que só existiram 3.000 anos depois. Então, assim, esse trailer aqui, eu não sei nem o que dizer. Ele trouxe novas revelações, papéis foram confirmados aqui. E tudo isso, galera, só serviu para provar uma coisa pro público brasileiro. Que eu só errei uma vez na minha vida. Quando eu pensei estar errado. É verdade. Há 4 meses atrás, eu lancei esse vídeo aqui, analisando o primeiro trailer do filme. Ah lá. E eu disse que Lupita Nyong'o seria Helena de Troia. Aí ficou. Ai, mas nem sabe. Ai, mas não sei o quê. Mas Nolan enganou todo mundo. Porque ela não vai ser só a Helena de Troia. Ela vai ser a Helena de Troia e a irmã dela, Clitemnestra. Detalhe que as duas nem eram gêmeas na história. Eram meia-irmãs só. Helena era filha de Zeus e Clitemnestra era filha de Tíndaro. Mas no filme, as duas vão ser a mesma pessoa. Eu li uma notícia de que ele inclusive, ficou com medo, né, de dar esse papel pra ela, porque achou que ela podia ser muito bonita pra esse papel. Lulu, Nolan tá se divertindo, se esculhambando a história dos gregos. Divertindo. E vocês sabem que deu a maior confusão nessa mudança de etnia da personagem. Esquerda maldita, desgraçada nesse mundo todo. Inclusive, porque Helena sempre foi retratada como grega branca, de cabelos claros, seja em textos Ó, eu de Helena aqui, assim. antigos, seja na iconografia milenar grega. Na verdade, tanto grega quanto romana, e avançando até para a iconografia medieval também. Tudo que a gente vê Helena sendo representada ao longo de todos os milênios é sempre branca, com pele clara. E aí ficou óbvio para todo Tiagão, 2026 se toca. Esse negócio de cor nem existe. mundo que alterar a etnia de uma eurodescendente para uma afrodescendente era uma sinalização de virtude explícita de Nolan para a cultura woke. E é óbvio para ganhar pontos pro Oscar também, né? Já que inclusividade é um dos requisitos pro Oscar. Mas aí, os sinalizadores de virtude fofinhos resolveram defender Nolan, usando a história e a cultura grega para validar a escolha de Lupita para ser Helena. Que para os gregos seria a coisa mais normal do mundo Helena ser negra. Porque os gregos admiravam os negros, que os deuses eram negros, que a Grécia era negra, que os gregos eram negros. Aí o Braguinha foi invocado. Eu tive que entrar com os 2 pés para acabar com essa bagunça. E aí eu fiz esses 3 vídeos aqui no canal, analisando fontes primárias, estudos especializados, iconografia grega, análise de DNA dos gregos antigos, refutei os militantes fofinhos até o talo. Como assim Até o talo mesmo. negros na Grécia Antiga? Eu fiz um comentário nesse vídeo aqui, mas o cara apagou, mas vamos lá. Repara que ele já começa usando o espantalho aqui, comparando o argumento idiota de que não tinha negros na Grécia Antiga com a crítica de Lupita com a Helena de Troia. Então ele já bagunça os argumentos aqui. Heródoto. Quem?
Heródoto, Esse Heródoto? vídeo ficou muito bom. escritor do século V a.C. Pelo amor de Deus, quem que é esse cara? Nunca ouvi falar de nenhum Heródoto. Heródoto, Ah, será que ele quis dizer Heródoto? Mais respeito na hora de pronunciar o nome do pai da história, por favor. a gente tem também Diodoro, Quem? Diodoro, Diodoro! Quem diabos é Diodoro, meu Deus do céu? Tô lascado com essa galera. É Cunite, é Bivô, é Heródoto, é Diodoro. Não tem um minuto de paz. Aí, de repente, os militantes pararam de falar besteira sobre esse assunto. Não distorce e falsifique a história grega para validar pautas modernas. E muito menos para defender diretor de filminho de Hollywood. Era melhor os sinalizadores de virtudes terem ficado só no argumentinho de que o filme é de Nolan e ele faz o que ele quiser. Porque aí eu concordo mesmo. O filme é do cara. É óbvio que criticar faz parte. Ele tá fazendo um filme pro público, então vai ter elogio e crítica. Mas no final das contas é um filme feito por um diretor que tem a liberdade para fazer o que ele quiser. O filme é dele. Se ele quiser colocar o Batman... Aí é que tá. Se ele quiser colocar o Batman brigando com o Homem-Aranha em cima de um navio viking... Ele pode, o duro é ele colocar o nome da obra, né? E aí não querer ser criticado. E todo mundo ser chamado de racista ou maluco por isso. Mais provável ser em cima de uma pica viking. Na guerra de É, Troia, ele coloca, ué. é verdade. Ele colocou o Batman de fato. Mas não, querem usar e abusar da história para defender distorções modernas. Quer ver uma matéria estúpida, que acabou de fazer isso, inclusive? Veja essa asneira aqui, publicada agora, no dia 13. Título: A polêmica vazia e racista sobre Lupita Nyong'o será... Olha lá, tá vendo? É isso que não pode, cara. Faça suas merda e sustente. Ah, pelo amor... Agora tá todo mundo errado. É ele que é o bom... Ele que tá certo. A nova Helena de Troia. Vazia é essa matéria aqui de sinalizador de virtude moderninho. A matéria já começa falando besteira. Falando que nos anos 50 também teve uma Eu já acho elogio quando me chamam de racista. É que mudou tudo, né? Mudou tudo. peça com Helena de Troia negra. E que ninguém reclamava, porque não tinha rede social. Só tem dois problemas nessa besteira Ué, aqui. então é pra deixar todo mundo sem poder se expressar mesmo, né? Pra ficar todo mundo caladinho. É assim que é bom. Fazer as coisas e não ter como as pessoas reclamarem. Primeiro, como é que ele sabe que ninguém reclamou na época? Ele conhece todas as pessoas que falaram do filme? Da peça? Segundo problema, O sussurro por trás. quantas pessoas naquela época sabiam como era Helena de Troia mesmo? Terceiro problema, como o público comum ia saber como era Helena? Era só pesquisar no Google Imagens? Era só ir na Wikipédia? Era só perguntar pro chat GPT? Não tinha Quarto como, né? problema, na década de 50, só 9% dos americanos tinham TV. Quinto problema, quantos canais de TV iam mostrar para o público como era Helena de Troia na Grécia Antiga? Sexto problema, quantos pegaram um ônibus e andaram 20 quilômetros até a biblioteca mais próxima para saber como era Helena mesmo? Sexto problema, você falou pouco, mas falou besteira, menino. O maior inimigo de militante identitário são as redes sociais e a internet. Porque as asneiras deles, que eles falam, pode ser verificado em poucos segundos. Aí no terceiro parágrafo nós temos um pequeno alívio nesse esculhambo todo. Ele reconhece que Helena de Troia tinha pele clara e cabelo claro. Isso já é um grande avanço, porque há poucos meses atrás os moderninhos estavam dizendo que Homero não descrevia Não descreveu nada. sobre a aparência, Ninguém nem sabia. pele e cabelo de Helena. Pelo jeito, os meus vídeos acabaram com essa palhaçada. Mas esse pequeno momento de claridade é jogado no ralo agora, com essa frase aqui, ó. Odisseia é uma ficção. Poucas coisas me deixam mais com a cara quente do que chamar Odisseia de ficção. Ficção pra quem, menino? Pra você, moderninho, sinalizador de virtude do século É igual o Senhor dos Anéis. Assim, quem pode me dizer que elfos não existem de fato? XXI? Ou pro povo que contou essa história milenar. Eu vivi aquela época, tá? Ou você acha que a Odisseia pra eles é tipo É tipo isso aqui. a Marvel pra gente?
Porque para eles, as pessoas dentro daquela história eram reais. Faziam parte da sua história, eram imaginados como reais para eles. Quando Homero escreveu a Odisseia, ele não escreveu pensando nos moderninhos do século XXI. Ele escreveu pensando no povo e na cultura da época dele. Os mais de 12 mil versos da Odisseia eram decorados inteiros nas escolas gregas na era clássica, galera. Quando os poetas e os artistas pintavam seus heróis e heroínas, eles escreviam a sua própria história, o seu próprio povo e como que eles eram. Como que eles viam aquele povo, como eles viam aqueles heróis, como que era a aparência deles. A cor da pele, o fenótipo, a etnia. Por isso é um abuso. Cadê a censura? Um moleque, em pleno século XXI, dizer que a Odisseia é ficção. E se ela é uma ficção, muitos pintos aí. Não pode ser retratada como um artista quiser. Quem esse militante pensa que é pra falar uma caca dessa? Você inventa meio que anula a história do povo, né? a sua ficção e você retrata as porcarias dos seus personagens como você quiser. A história cultural de um povo que reverenciou aquelas pessoas por milênios deve ser respeitada e retratada como eles criaram. Então não, Lupita Nyong'o não pode e não deve ser Helena de Troia em A Odisseia. Quando Homero e os poetas e os artistas gregos escreveram sobre Helena, eles não disseram: moderninhos do século XXI, sinalizadores de virtude, Helena é de vocês também, ok? Ela pode ser o que vocês quiserem. Helena sempre foi retratada como grega, porque para os gregos ela existiu, porque ela era grega. Se a Odisseia é só uma ficção, que não é necessário ter respeito nenhum pelo contexto cultural grego, por que Nolan escolheu logo a Odisseia, em vez de inventar a porcaria da história dele? Porque ela é uma obra respeitada e reverenciada por milênios. Sim. Se a Odisseia fosse uma obra que todo mundo pudesse alterar do jeito que quisesse, como que essa obra sobreviveu por milênios, mantendo as mesmas características básicas da obra original do século IX? E das artes gregas representando a obra, e os personagens ali. Se ela é uma ficção e pode ser alterada da maneira como qualquer pessoa quiser, por que os tradutores não tiram Helena de braços brancos e colocam Helena de braços negros, então? Por que toda Helena de Troia, em qualquer parte, em qualquer canto do mundo, ao longo dos milênios, sempre foi uma Helena de Troia branca? Porque eles não estavam preocupados com a palhaçada de sinalizar virtude. Eles estavam preocupados em representar como aquele povo que criou aquela história. Pô, como isso não pode fazer sentido na cabeça dessas pessoas, né? Via aquela história. Eles sempre fizeram isso porque é uma obra respeitada e reverenciada por milênios. Descaracterização da arte é coisa de moderninhos. É só retratar a história como é. Se fosse uma obra que todo mundo pudesse alterar do jeito que quisesse, porque toda Helena de Troia pintada em qualquer canto do mundo por milênios sempre foi uma Helena de Troia branca. É porque todo mundo que escolheu tocar nessa obra de arte aqui, galera, imaterial e imemorial, manteve o respeito ao povo que a criou. E não se acharam no direito de... Mas aí que... Pô, a gente fez uma maratona Nolan recentemente, né? A gente viu... Acho que a gente terminou com Oppenheimer, né? A maratona. Não sei. E eu não via lacração ou sinalização de virtude nos filmes, inclusive muito bons. Cara, Oppenheimer é uma obra-prima. Ganhou Oscar, inclusive. Aí você se pergunta, o que aconteceu? O povo moderno não tem tradição. São meros sacos de carne sem passado e sem futuro. E eles odeiam tudo que é renomado e histórico. E não criam nada, né? Carriere, não criam nada. É duro, viu? É duro. mudar etnias ou padrões É. estabelecidos por milênios de um próprio povo. Se você quer achar que a Odisseia é uma ficção, não tem problema não. Mas lembra que não é a sua ficção. É uma ficção que outro povo criou. A aparência dos personagens já existe. Eles disseram qual que é a cor da pele deles, a cor do cabelo deles. E no caso da Helena de Troia, o criador dessa ficção já disse qual é a cor de pele dela. Helena de braços brancos. Alterar isso é falsificar a criação original. Ou o que você acha se Nolan fosse fazer um filme sobre as ficções africanas, então? Tipo essa aqui, ó. Coloca lá quem pra ser a prota? Uma Sydney Sweeney. Eita! Mami Wata, considerada a mais bela das mulheres na mitologia da África Ocidental. Queria ver.
rainha dos rios. E aí, colocassem Sydney Sweeney pra fazer o papel Oxi, sai da minha cabeça, ô, Thiago. Eu, hein? Bah, ela com a cobra na mão. Pô, queria ver isso aí. Olha só. dela. Ora, é apenas uma ficção. Mami Wata nunca existiu. Eu acharia bizarro e um desprezo pela cultura africana colocarem Sydney no papel dela. Mas para você deve estar tudo certo, né? Afinal de contas, é só uma ficção. Ela nunca existiu. Ou, nesse caso, são 2 pesos e 2 medidas. Ou uma ficção antiga mas merece... isso aí, porque isso aí é racismo, né? Ô, Thiago. É racismo, pô. Apropriação cultural aí, alguma coisa dessas coisas aí que eles inventam. mais respeito cultural do que outra. Para os gregos antigos, a brancura da mulher era sinônimo de beleza. Por isso que dizer que Helena de Troia poderia ser negra é alterar a própria base fundamental que causou a própria guerra de Troia e que milhares de gregos morreram e lutaram por 10 anos. A beleza de Helena. Uma mulher grega poderia ter cabelos claros, escuros, ruivos, loiros. Mas para essa mulher se encaixar no ideal grego de beleza, ela tinha que ter uma característica fundamental: pele clara. Se não fosse essa beleza de Helena para os gregos, a guerra simplesmente não existiria. E nem a Odisseia existiria, porque Odisseu não teria ido para a guerra. Porque nenhum grego teria ido para a guerra por uma Helena que não fosse o mais perfeito símbolo da idealização da beleza da mulher grega. Você tá falando... Isso pra mim, você está me falando que ninguém iria pra guerra por essa senhora aqui? Racismo. A brancura. Helena era a mulher mais linda da história do mundo grego. E ela não seria a mulher mais linda do mundo grego se ela não fosse branca, como os gregos idealizavam. Ou seja, se não fosse por uma Helena grega e branca, os pilares da literatura ocidental não existiriam. Por isso que colocar a Lupita Nyong'o para representar Helena é inverter completamente o padrão de beleza de um povo que deixava claro qual que era o padrão de beleza deles. Eles foram para a guerra por causa da beleza de uma mulher que estava no ideal essencialmente deles, né? ligada à cor da pele dela. Lupita Nyong'o pode ser o padrão de beleza para muitas pessoas hoje. Mas para os gregos da Grécia Antiga... E pode ser em outro lugar. O problema é que é a história deles, é o padrão de beleza deles, o ideal deles, do tempo deles, numa história que se passa lá. Pô, não é racismo você retratar isso, cara. E se não quer retratar a história, não coloca o nome da obra. Essa história aqui, e contavam aquela história, ela não era. Por todas as fontes e evidências que chegaram até nós sobre esse padrão de beleza da mulher grega, os gregos não iriam à guerra por uma Lupita Nyong'o. Não é o nosso padrão de beleza hoje que conta nessa história. Jogar para cá, para dentro da Odisseia, a nossa percepção do que é belo e do que é bonito é um anacronismo que destrói essa obra aqui. Destrói o impacto dela em uma cultura milenar. Então, para a gente entender as obras gregas como a Odisseia e a Ilíada, a gente tem que entender o padrão de beleza grego da época. Não o nosso. E como eu já expliquei detalhadamente nos meus vídeos, galera, para os gregos isso não tinha nada a ver com raça. Para eles não existia esse negócio de raça preta ou raça branca. Era uma percepção estética, era um tom de pele, uma preferência estética na visão deles. E o tom de pele claro das mulheres não era só a cor de pele, representava algo divino, algo etéreo. Então era muito mais do que uma simples cor para eles. Por isso, não. Lupita Nyong'o não pode e não deve ser Helena de Troia. Ela é uma escolha pura e simplesmente pessoal de um diretor que pode decidir colocar quem ele quiser no filme dele. E isso não tem absolutamente problema algum. O que não se pode é dizer que isso é baseado em história, baseado na cultura, aceitável naquela cultura que criou aquela obra. Nolan tem que deixar claro que esse filme é a Odisseia dele, não a Odisseia de Homero. E aí, meus amigos, tá tudo certo. Se ele quiser colocar só chineses para representar todos os gregos da Grécia Antiga, ele pode colocar. Que você vai fazer o quê? Não dá. Mas curioso que quando Nolan quer... Mas quando flopa, e a culpa é de todo mundo, menos deles. Ele usa a história para tentar validar a escolha dele. Por exemplo, ele mesmo escolheu não usar orquestra porque não existia orquestra na Grécia Antiga. Mas, de acordo com os militantes, a Odisseia não é só uma ficção?
Por que de repente o Nolan se preocupou com realismo Que estranho, né? Eles sempre ficam nessa hipocrisia aí, nessa... histórico agora? Nolan escolheu esse rapper aqui pra ser o famoso Aedo Demódoco. Importa ou não importa? Porque segundo ele, Ó o nosso homem aí, foi ele que apareceu aí, né? Nossa, outra coisa aí, puta que pariu. Eu voltei pra ver o Justiceiro e vi desgraça, só vi desgraça. porque segundo ele, o rap é uma tradição oral, assim como a poesia grega, meu Deus do céu. Nossa, que coisa horrível. Ai. Coloca o funk também logo aí, desgraçado. Mete a Anitta rebolando o cu na roda dos rapazes. É duro, viu? É duro. Isso é interessante quando esse filme sair. Quando que vai sair essa comédia? Eu, se fosse o governo grego, processava o Nolan em ponto final. Sim. Ué? Caninha da roça. Não entre no mundo dos álcools, Thiago, por favor. Muito bom. Vai, eu autorizo. Sim, o Egito processou a Netflix pela Cleópatra Negra. É verdade, né? Teve essa notícia? Olha só.